Cada vez mais, os psicanalistas são procurados por pacientes ou analisantes que apresentam um acentuado grau de regressão, como podem ser aqueles predominantemente borderline, portadores de algum tipo de perversão ou psicopatia, transtornos narcisistas de personalidade, pacientes somatizadores, deprimidos graves, pessoas que apresentam transtornos em diferentes graus da autoestima, transtornos do sentimento de identidade, barreiras autistas, dentre outras manifestações afins. Nestes casos, não basta o psicanalista trabalhar apenas com os conflitos resultantes do embate entre as pulsões e as defesas, com as consequentes ansiedades. Também é indispensável que se trabalhe com os problemas, no plural aqui, de déficits do desenvolvimento emocional primitivo que ocasionaram intoleráveis e muitas vezes inonimadas experiências psicológicas de desamparo, grandes vazios existenciais e sérias deficiências na capacidade do ego, como, por exemplo, a capacidade para pensar, simbolizar, dentre outras. De uma forma mais ou menos esquemática aqui, na prática clínica, os seguintes aspectos merecem ser ressaltados. A interpretação deixa de ser, então, o único instrumento do analista para promover as mudanças psíquicas do seu analisante. Pelo contrário, a sua atitude psicanalítica interna, tecida com seus atributos de empatia, amor às verdades, paciência, capacidade de ser, entre aspas aqui, continente e etc., se constituem como um fundamental fator de crescimento mental para qualquer analisante. Assim, o continente do analista, a função continente do analista, na contemporânea psicanálise vincular, representa ser o principal instrumento para o preenchimento dos, entre aspas aqui, buracos negros que acompanham os estados de desamparo que se formaram no passado do paciente. Deve ficar claro que, ao contrário de um papel de mero recipiente, que se comporta unicamente como um depósito passivo da deposição dos detritos psíquicos do analisante ou do paciente, a função continente do analista é um processo ativo que possibilita o acolhimento das identificações projetivas, seguidas por uma contenção das mesmas e mais uma decodificação, transformação, atribuição de um sentido, significado de um nome para aquelas experiências emocionais primitivas que o analisante está revivendo no vínculo analítico e que sempre se constituíram para ele como, entre aspas aqui, agonias impensáveis, um termo do psicanalista Winnicott, e inomináveis, um termo do psicanalista Bion, portanto, incapazes de serem verbalizadas espontaneamente pelo paciente. Faz parte de uma boa condição do continente do analista a sua função alfa, ou seja, suprindo as precoces falhas maternas, falhas de maternagem, o terapeuta propicia então uma transformação de elementos beta. O que são esses elementos beta? São sensações muito primitivas, são protopensamentos que se prestam unicamente para serem evacuados. Então, o analista vai fazer essa transformação dos elementos beta em elementos alfa. E o que são esses elementos alfa? São os que permitem a formação das capacidades, entre outras, para pensar e simbolizar. Então, muito sinteticamente aqui, com outras palavras, cabe ao analista, ao terapeuta, a função de promover uma verdadeira alfabetização emocional. A experiência clínica da prática psicanalítica permite afirmar que esses pacientes regredidos vivem como sendo verdadeiros traumas e, por conseguinte, como desamparo, aquelas vivências despertadas pelas frustrações, das quais as mais comuns são as que estão ligadas a algum tipo de privação, especialmente as de separações.
Também os pacientes ainda fortemente fixados na posição narcisista vivenciam de uma forma muito traumatizante e dolorosa as experiências emocionais que implicam alguma renúncia ao mundo das ilusões, em especial naquelas pessoas que eternamente aspiram a um estado de, entre aspas, aqui, completude e, por conseguinte, a posterior e inevitável renúncia ao desejo de incesto também é vivida de uma forma bastante traumática. Da mesma maneira como o trauma do nascimento deriva da súbita passagem de um estado de vida aquoso para um outro aéreo, também a passagem de um estado mental do analisante para um outro diferente pode provocar nele uma intensa sensação de desamparo, configurando aquilo que Bion denomina como, entre aspas, mudança catastrófica. Trata-se de um momento muito difícil e delicado da análise e que requer um manejo analítico bastante sensível e adequado ao consequente forte sentimento de desamparo que irrompe no analisante justamente quando ele está fazendo mudanças importantes.